Fala galera, tudo bem? Mais uma vez com um jogo histórico por aqui e claro, você está mais do que convidado a se inscrever no canal, então se inscreva aqui, é só clicar aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa aí nos comentários qual jogo você gostaria de ver uma análise, um jogo pra gente rever, um jogo marcante na história do futebol, pode ser Copa do Mundo, pode ser Eurocopa, pode ser Champions, pode ser Libertadores, enfim, deixa aí nos comentários que eu tô de olho e vou tentando aos poucos aproveitar esse período de quarentena para postar os vídeos todo dia, uma análise de alguma dessas partidas históricas. E hoje, a final da Copa do Mundo de 2002, né, o jogo que deu ao Brasil o quinto título mundial, batendo a Alemanha naquela decisão por 2-0 em Yokohama, no Japão. E tem tanta coisa interessante de falar olhando para aquele jogo. Primeiro que claro, o campinho vai estar aí para a gente acompanhar um pouquinho, falar, tendo como base o posicionamento, mas acho que o ponto que mais me chama a atenção é, olhando para o jogo 2 décadas depois, ou quase 2 décadas depois, é a intensidade, é a forma como o ritmo, a marcação, a capacidade física, tudo isso foi chave dentro daquela decisão. Além, claro, do componente emocional, do lado psicológico, isso tudo pesa, ainda mais uma final de Copa do Mundo, qualquer jogo de Copa do Mundo tem isso, mas o que mais me chamou a atenção foi a intensidade mesmo, a forma como a Alemanha principalmente imprimiu um jogo de muita força física, intensidade de marcação e conseguiu equilibrar muito o jogo. E até minha percepção um pouco diferente revendo o jogo do que a percepção da época ou de pouco tempo depois, em relação, talvez muito condicionada até possivelmente por melhores momentos, por número de chances. E se você reduz a avaliação do jogo a, por exemplo, melhores momentos, é provável que a gente olhe e fale de uma superioridade muito grande do Brasil, porque o primeiro tempo, por exemplo, teve possivelmente aí 5 chances claras do Brasil, enquanto a Alemanha não chegou a ameaçar para valer o gol do Marcos. Só que isso, na verdade, é uma grande pegadinha, porque a Alemanha jogou no mínimo de igual para igual durante boa parte do jogo, ou pelo menos até sair atrás no placar, e teve momentos de superioridade, inclusive. E a Alemanha fez, apesar de não contar com o Ballack, né, que cumpria a suspensão, e era a principal referência técnica, era uma liderança dentro do meio-campo, mas a Alemanha fez uma boa final, dentro do que dava para imaginar ali, e claro, se a gente olha para as escalações, isso já fica evidente também, né? É claro que o lado do Brasil tinha mais qualidade individual, tinha mais qualidade técnica, era uma seleção brasileira recheada de talento, era uma seleção individualmente brilhante e com uma capacidade enorme para decidir jogos. Outro ponto interessante, e aí eu tô pontuando algumas questões interessantes antes mesmo de entrar no embate da questão da cronologia ali do jogo, voltada para a parte tática também, para o posicionamento, mas outro ponto interessante é, o Ronaldo saiu como grande protagonista, obviamente, fez os gols da final, foi uma grande história de superação, né? A carreira do Ronaldo foi fantástica, o jogador que ele foi, a Copa que ele fez. O Rivaldo saiu da final da Copa valorizado por ter participado diretamente dos 2 gols, né? Em um pela finalização, no outro pelo corta-luz, mas se a gente para ver o jogo com calma, avaliando, não foi uma boa final do Rivaldo. O Ronaldinho, gaúcho, foi o melhor do trio ofensivo no Brasil na participação, na criação de jogadas. Provavelmente o melhor jogador em campo foi o Kleberson, e o Roque Júnior teve grande destaque também. Então é interessante como algumas questões entram para a história e ficam marcadas e não dá para diminuir, evidentemente, porque eles foram protagonistas, eles participaram dos momentos decisivos de um título mundial, além da Copa toda, né? Não estou nem entrando nesse mérito, mas eu digo da final em si, o jogo contra a Alemanha em si. Mas enfim, vamos falar um pouco mais especificamente desse embate dos dois lados, taticamente também. O Brasil jogava com 3 zagueiros, né? Tinha o Edmilson alternando, ora como volante, ora como zagueiro, isso foi visto durante a Copa. O Kleberson ganhou uma posição durante a Copa do Mundo também, a posição que inicialmente era do Juninho Paulista, acaba entrando no final do jogo também. O Kleberson é titular, né? A partir do jogo contra a Inglaterra, nas quartas. Tem vídeo sobre esse jogo aqui no canal, inclusive, se você quiser assistir, tá nessa galeria aí dos jogos históricos, já postei ele antes, inclusive, mas então o Brasil mantinha ali a sua ideia de jogo, a sua estrutura, enquanto a Alemanha tinha a ausência do Ballack, mas jogava também com 3 zagueiros, tinha o Ramelow entre os 2 zagueiros, né, o Link e o Metzelder, pelos lados, pelas alas, o Frings fazendo a ala direita, o Marco Bud fazendo a lateral esquerda, por dentro, na final, Raman e Yeremis, formando uma dupla de muita força física também. O Yeremis é um jogador de
bastante poder de marcação, muitas vezes usado em jogos grandes do Bayern como um cara para marcar individualmente alguma referência do adversário, e o Sneijder jogando à frente dos dois volantes, sendo esse jogador com liberdade para alternar o lado que caía e encostar na dupla de ataque, que tinha o Klose, né? Foi a Copa do Mundo que projetou o Klose mundialmente, muito também pelo jogo lá da fase de grupos, quando ele faz vários gols contra a Arábia Saudita na goleada, e o Neuville, que era o jogador de movimentação do ataque, né? Era esse segundo atacante, caía pelos dois lados do campo, com velocidade, com qualidade técnica. Então era essa estrutura como ponto de partida da Alemanha. Falando do jogo em si, o Brasil começa achando bons passes, com o ataque ligado, o Ronaldinho principalmente foi o jogador mais capaz de criar chances, mas aos poucos essa intensidade de marcação da Alemanha fez com que a Alemanha abafasse muito a capacidade do Brasil de sair jogando. Então o Roberto Carlos, que era um jogador importantíssimo, era muito pressionado pelo Frings na ala direita, né? Marcando o ala pela esquerda do Brasil. O mesmo acontecia do outro lado, o Marco Bud não era exatamente um jogador criativo ou que fosse gerar muitas situações, mas ele jogava bem espetado, bem avançado. Nos momentos de ataque ele estava lá pela ponta esquerda, ocupando aquele corredor, voltava para marcar como um lateral pelo lado esquerdo. A Alemanha tinha dois meio-campistas de muita marcação, então com Hamann e Yeremis o espaço era muito reduzido por dentro para o Brasil conseguir pensar com a bola. O Rivaldo teve muita dificuldade em toda a final. Então, quais foram surgindo como as alternativas do Brasil? O Kleberson, que fez uma final monstruosa. Então ele, pela qualidade que ele tinha para arrancar com a bola, para se projetar para receber o passe por dentro ou pelo lado direito, ele ocupa uma área muito grande do campo e dá alternativa e faz o Brasil ter um desafogo, alguém que pudesse escapar dessa marcação, mesmo que por alguns instantes, o que fazia com que o Brasil avançasse no campo. Então a partida do Kleberson foi muito importante. E tecnicamente, falando em brilho individual, o Ronaldinho, dessa vez jogando até mais recuado, muitas vezes até muito próximo do próprio Kleberson, né? O Kleberson avança, então ele não joga tão alinhado ao Gilberto Silva, e o Ronaldinho bem mais recuado em relação a Rivaldo e Ronaldo. Então o Ronaldinho várias vezes quase como um terceiro meio-campista, embora sem tanta marcação assim, ajudando a fechar o setor, ajudando a criar por dentro. Então não foi um Ronaldinho mais aberto ou mais avançado. Foi o Ronaldinho que recebia a bola por dentro e tentava, e achou inclusive bons passes. Tem pelo menos duas ótimas enfiadas de bola do Ronaldinho, duas delas procurando o Ronaldo, inclusive o Oliver Kahn chega a aparecer bem no primeiro tempo, né, com algumas boas defesas, embora o maior volume de chances claras do Brasil tenha vindo nos minutos finais, ali já depois dos 40 do primeiro tempo, e ali sim o Brasil cria chances e poderia ter ido para o intervalo com a vantagem, mas antes disso, embora a Alemanha não tenha criado chances claras, ela levava perigo toda vez que atacava. E isso tinha muito a ver com o Frings se projetando pela direita, com o Sneijder, que saía, ele partia da posição numa espécie de 10, né? Ele era o meia central à frente dos volantes, mas ele caía pelos dois lados do campo, e ele aparecia e muitas vezes arrancava e arrastava com ele o Gilberto Silva, fazendo essa marcação. E o Sneijder depois, até na carreira, e antes da própria Copa também, já era um jogador muito acostumado a jogar, por exemplo, como um meia aberto na direita, e depois da Copa mais ainda, passa a fazer muito isso também no Bayer Leverkusen. Então, era um jogador que tinha facilidade para cair pelo corredor, para explorar a ponta direita. E Sneijder, Neuville, Sneijder e Frings, essas dobradinhas incomodavam. E o Brasil não chegou a ter grandes sustos no primeiro tempo, então se a gente fica só com melhores momentos, por exemplo, dá a sensação de uma grande superioridade do Brasil. Mas não era o caso, porque a Alemanha era muito agressiva sem a bola, roubava rapidamente a bola e tinha uma vantagem tática que era interessante, que era o papel do Ramelow. O Ramelow era um zagueiro nesse trio, mas que na verdade era um volante, era uma espécie de um líbero, né? Se a gente pegar até a nomenclatura mais usada nos anos 90 também, e um papel que a Alemanha teve tanto ao longo da sua história, né? Esse papel do organizador a partir da posição de um zagueiro para ter uma outra função, seja para fazer a sobra em outros momentos do futebol, taticamente, seja para avançar e gerar essa vantagem, e o Ramelow fez muito isso, inclusive no primeiro tempo, muitos dos lances nascem desse primeiro passe vindo dele. Então ele inicia a saída de bola, seja pelo lado, seja por dentro, acionando Hamann, Yeremis ou Sneijder um pouco mais à frente, e o Brasil tinha uma certa dificuldade para controlar isso, porque fisicamente, em termos de intensidade,
a Alemanha era superior. Então a Alemanha abafava o Brasil. Tecnicamente, o Brasil era superior. Então, quando algum espaço surgia, muito a partir do Kleberson, muito a partir do Ronaldinho, o Brasil criava chances claras. Então a Alemanha conseguia ser superior, mas não conseguia criar chances. O Brasil, mesmo tendo dificuldades para fazer seu jogo, no mínimo espaço, no mínimo tempo, criava chances. E a ida para o intervalo é de uma sensação de que o Brasil poderia ter ido para o intervalo com a vantagem, porque tinha criado para isso. E tinha parado no Oliver Kahn ou em outras finalizações para fora. A volta para o segundo tempo já tem a Alemanha passando a criar chances também, né? Tem a falta do Neuville, a bola na trave, tem algumas chances mais para frente, até tem a ótima defesa do Marcos, aí já depois que o Bierhoff está em campo também. Mas o início do segundo tempo, além de ter todo o cenário do primeiro tempo, tem uma Alemanha conseguindo aí sim transformar essa intensidade, esse ritmo, esse poder, essa potência física em chance. Então já não era a mesma superioridade do Brasil em termos de chances claras. Só que, curiosamente, como que o Brasil chega ao gol? E o primeiro gol, é claro, né, para a história, o que ficou marcado, a falha do Oliver Kahn, um dos melhores nomes daquela Copa do Mundo, um goleiro que tinha feito uma Copa espetacular, algumas atuações brilhantes e que acaba falhando no momento crucial, que é na final diante do Brasil. E principalmente no primeiro gol, né? O segundo nem acho que tenha sido falha, o primeiro foi. Ele solta uma bola tranquila para os padrões dele, para o nível dele. Mas o que passa batido, e que eu acho que é interessante não passar batido porque tem tudo a ver com esse contexto do jogo, é como nasce aquela jogada. E ela nasce justamente do quê? De uma pressão, de uma reação pós-perda. O que é isso? Que é um termo muito usado atualmente, né? É como você reage ao momento em que você é desarmado, ao momento que você perde a bola. E é exatamente o que o Ronaldo faz. O Ronaldo vai ficar com o rebote da falha do Kahn para fazer 1-0, mas é o Ronaldo quem reage a uma bola perdida e vai pressionar e desarma o Hamann. Então, no momento em que a Alemanha, de novo, recuperava uma bola, como tinha feito várias vezes durante o jogo, dessa vez o Ronaldo se recupera, indo atrás, indo pressionar, usando o físico, trombando e desarmando. E a partir dali nasce o gol que coloca o Brasil na frente. E a partir do 1-0, aí sim o jogo muda, porque o Brasil passa a ter a vantagem no placar, fica mais confiante. O Rivaldo, que não tinha participado de quase nada do jogo até então, foi quem finalizou no lance do 1-0 e é quem faz o corta-luz pro lance do 2-0. E aí é mais uma vez uma arrancada do Kleberson, né? O Kleberson recuperando a bola, enxergando o espaço, se projeta conduzindo a bola, faz o passe. Aí tem a visão de jogo do Rivaldo para fazer o corta-luz e a finalização do Ronaldo para fazer 2-0. Então, um jogo extremamente difícil, equilibrado, intenso, acirrado, disputado tecnicamente, taticamente, e o Brasil consegue abrir essa vantagem no placar, o que já dava naquele momento mesmo o sinal, a sensação de que seria irreversível pensando no ponto de vista de placar e que o Brasil realmente já tinha conquistado ali o título. É verdade que a Alemanha até tenta, né, não de uma forma tão radical, usar substituições, porque a estrutura não muda. Então o que o Rudi Völler faz? Ele tira o Klose, coloca o Bierhoff. Troca um atacante por outro e o Bierhoff tem uma grande chance, girando dentro da área, finalizando para uma defesaça do Marcos. A outra substituição é você abrir mão de um dos meio-campistas para colocar o Asamoah. O Asamoah era um atacante de muita força física, mas que entra para jogar como um ala pela direita mais ofensivo. Então o Asamoah entra para fazer a ala, isso empurra o Frings para dentro para jogar como um dos volantes, função que ele faria depois, né? O Frings teria uma bela carreira pela frente, ainda era jovem nessa altura, mas teria uma bela carreira pela frente, muito mais como esse meio-campista. Na Copa foi ala pela direita, na Copa de 2002. Na Copa de 2006, por exemplo, ele já é um dos volantes da Alemanha. E termina a final de 2002 justamente por dentro. E mais pra frente, aí a troca de um ala pela esquerda por outro, o Zieg entrando na vaga do Marco Bud pelo lado esquerdo. Então a Alemanha não chega a mudar taticamente, ela simplesmente mexe no posicionamento, na função do Frings, tenta colocar potência com a Asamoah pela direita, mas já tarde demais, não chega a ameaçar para valer o placar que o Brasil tinha construído naquela altura. Então o Brasil, campeão, com uma grande Copa, né, vencendo todos os 7 jogos da Copa do Mundo de 2002, com o Ronaldo como grande personagem, um grande herói, com o Rivaldo fazendo uma bela Copa, mas com o Ronaldinho sendo importante na final. Do trio de ataque foi quem fez melhor atuação, embora não tenha brilhado diretamente no placar como os outros dois, com o Kleberson fazendo uma grande partida, repito, para mim o Kleberson foi o melhor jogador da final da Copa, e com um jogo muito mais equilibrado e difícil
do que eu imagino que muitos lembrem, porque a sensação depois passou a ser muito de uma Copa, de uma final de Copa que tinha sido uma vantagem, uma superioridade considerável do Brasil. Tecnicamente até poderia ser. Em campo, não chegou a ser essa vantagem toda, não. Foi um jogo bem jogado até. Foi uma boa final de Copa do ponto de vista tático e até pensando com um olhar de décadas depois do que o futebol se tornaria em relação à exigência física e tática também, e que a gente já podia enxergar dentro daquela partida. Outra coisa que fica para a história, claro, é a ausência do Ballack, né? Um dos grandes pecados em termos de finais de Copas, não contar com a Alemanha, não poder contar com um dos seus principais jogadores naquela altura. Enfim, é isso. Conto aí com os comentários de vocês, o que vocês se lembram dessa final de Copa, qual é a sensação de vocês pensando, lembrando da final da Copa, olhando para trás, nomes que se destacaram naquela competição também, de repente outros jogos e, claro, sugestões de outros jogos pra gente falar por aqui, de outras Copas, pode ser da Copa de 2002 também. Se inscreva aí no canal, um abraço e até a próxima.